Olá, gente, boa noite, boa tarde, depende de onde vocês estão. É, Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, né? E, em especial, agradecer a Neymala por ter aceitado participar e conversar conosco. Essa palestra, né, ela vai ser gravada e editada e logo estará nos nossos canais e nas nossas redes sociais. A quem tiver interesse nos nossos certificados, no final da palestra a gente vai estar colocando um link para você preencher um formulário, e as perguntas podem ser feitas no chat enquanto ocorrer a palestra, né, pela Neymar. E, né, posteriormente, né, vocês podem abrir o microfone, abrir a câmera e perguntar diretamente a ela também, né. Então, apresentando, né, a Neymala, é bacharel em biotecnologia pela Universidade Estadual Paulista, com mestrado e doutorado em engenharia química na Universidade Estadual de Campinas, com ênfase em desenvolvimento de bioprocessos. Em 2016, ela mudou-se para a Universidade de Tartu para trabalhar como pesquisadora, juntamente com o Dr. Petri Jan. Hoje, né, ela é cofundadora da startup IOA, eu espero que tenha falado corretamente, com sede na Estônia, uma empresa de biotecnologia comprometida em substituir gorduras e óleos sustentáveis eh, por alternativas saudáveis e ecologicamente corretas, né? Onde se dedica a criar um impacto positivo no mundo, promovendo a adoção de ingredientes sustentáveis, tanto na indústria alimentícia quanto na indústria de cosmético. Então, Neymala, é tudo seu. A tela é toda sua. Obrigada, Yala. Oi, gente, boa noite. Legal ver que tem alguns rostinhos aí que eu conheço. E é um prazer, né, falar com quem eu ainda não conheci. Espero que a gente possa fazer algum networking interessante hoje. Então, o que eu vou apresentar para vocês hoje é o trabalho, né, que eu venho desenvolvendo tanto na Universidade Tecnológica de Tallinn, né, onde eu sou pesquisadora, mas também, como ela falou, na startup que foi fundada aqui na Estônia, que é a AIO, e, né, o centro de tudo isso é a levedura Rhodotora toruloides, que é uma levedura não convencional, e eu vou contar um pouquinho mais para vocês sobre essa levedura e o estabelecimento, e são algumas explicações de ferramenta de biologia sintética. Eu coloquei o meu e-mail aqui na primeira página, fiquem à vontade em me escrever. Eu normalmente demoro para responder e-mails, mas em algum momento eu respondo. Então, assim, como eu falei, né, os tópicos vão ser a Rhodotora toruloides, algumas abordagens de simbio e o trabalho que a gente vem desenvolvendo com ela, tanto no laboratório, na universidade, quanto na AIO. Aí ela já me ajudou, já fez toda a introdução, então eu vou pular, mas vou aqui exaltar essa foto de Tallinn, que é onde eu moro hoje, que é uma cidade muito bonita, muito fria. Quando tem sol é bonito, mas quando é inverno a gente tem aquela depressão da escuridão. Mas passou já. Agora temos sol, só falta vir o calor. Eu vou passar aqui. Bom, então, por que trabalhar com a Rhodotora toruloides, né? Ela é uma levedura não convencional, e uma das grandes habilidades que ela tem é que ela consegue utilizar vários tipos de fonte de carbono e transformar eles em diferentes tipos de produto, como, por exemplo, lipídios, carotenoides, ácidos graxos e algumas enzimas, né? E nesse cenário que a gente tem, né, em que a gente busca maneiras mais sustentáveis, né, de viver no mundo, de produzir coisas, então ela é muito importante que ela possibilita, como uma fábrica microbiana, que a gente possa usar dessas habilidades dela para ter maneiras mais sustentáveis de se produzir. Mas nem tudo são flores, e ela tem os seus desafios. E a maioria desses desafios são com relação, né, à falta de você ter ferramentas de engenharia metabólica que são eficientes. Desde quando a gente começou a pesquisa até hoje, né, tem tido mais e mais pesquisas nessa área, então houve um desenvolvimento, mas ainda assim
não é tão simples como uma E. coli ou uma Yerrovia ou até uma Saccharomyces. Outro desafio dela, né, parte disso é que o conteúdo de GC do genoma dela é muito alto, em torno de 55% a 65%. Então, isso complica um pouco na hora de você desenhar um primer, sintetizar genes, ou até a questão, né, da formação dessas de dímeros e outras estruturas do DNA. Quando a gente começou o trabalho com ela, tinha poucas partes caracterizadas, né, como promotores, marcadores, terminadores. Como eu disse, né, houve um desenvolvimento nessa área, então hoje você tem mais partes disponíveis, mas não havia, assim, uma padronização. Então, toda vez que você compra uma parte na Digene, ou você pede de algum pesquisador, você tem que sempre adaptar para aquilo que você quer usar, ou para as metodologias que você está usando, né? E outro ponto dela, como uma levedura que não é convencional, não é uma Saccharomyces, a gente não tem um entendimento de todos os caminhos metabólicos que essa levedura tem. Ela é muito diferente da Saccharomyces, então todas as anotações que são feitas do genoma dela, nem todas são confiáveis, porque a maioria é baseado em Saccharomyces. Bom, então a primeira parte que a gente fez foi desenvolver, né, na verdade, adaptar um sistema, né, que usa o Golden Gate Assembly para poder fazer toda a padronização, né, de diferentes partes de toruloides e ter uma maneira como que a gente ia montar isso de uma maneira padronizada. Então, a gente pegou um sistema de Yerrovia, que é outra levedura não convencional. Ela também produz óleos, mas ela não é tão versátil ou robusta quanto a toruloides, mas ela é bem utilizada para diferentes aplicações, e inclusive tem alguns processos industriais que foram feitos com ela. Com a toruloides, começou recentemente, né, se não me engano, existem 2 ou 3 processos não industriais, mas vamos colocar ali uma escala piloto ou demo com ela. Então, como funciona, né? Você cria o Golden Gate, ele funciona em que você padroniza as partes de DNA, onde elas vão entrar na sua construção, a partir de 4 nucleotídeos, né? São overhangs que você tem nas suas partes, que eles vão definir aonde vai entrar, né? Então, é nisso que acontece a padronização. É uma reação, né, que eles falam, né, de um pote, então, ou seja, você joga todas as partes, todos os reagentes ali, e tecnicamente a mágica acontece e seus caminhos metabólicos são montados. Dizem que você consegue colocar até 50 partes numa única reação. Nunca consegui, mas fico aí desejando boas vibes para todo mundo que trabalha e conseguir, mas para toruloides a gente ainda não chegou lá. Mas a gente já conseguiu montar pelo menos 5 partes numa única reação. E montando, né, a partir dessa padronização, você consegue combinar outras partes combinadas, em que você consegue montar caminhos metabólicos maiores. Então, assim, rapidinho, passando o que é o Golden Gate Assembly. Deixa eu colocar aqui. Então, basicamente, ele funciona em que você tem um vetor e essa pontinha colorida aqui laranja, ele seria aonde você teria esses 4 nucleotídeos que corresponderiam. Desculpa, gente, é 11 horas da noite aqui, eu já tô já tô meio acabada, mas vamos lá. Que você colocaria antes e depois, né, de uma parte específica ou de um fragmento. Essa parte laranja teria o mesmo nucleotídeo que está aqui no vetor, juntamente com um sítio de corte de uma enzima, por exemplo, a BSA, de uma type 2 endonuclease tipo 2. Aqui teria esses 4 nucleotídeos que ligariam aqui. Se a gente quer ligar o fragmento B no fragmento A, então a gente coloca os mesmos nucleotídeos no final do fragmento A e os mesmos aqui no começo do fragmento B,
E se essas seriam as duas partes, aqui no fim do fragmento B, a gente colocaria os 4 nucleotídeos que seriam os mesmos aqui que no vetor. Todas as partes têm a enzima, por exemplo, a BSA, para cortar, e aí você consegue colocar essas overhangs a partir de um PCR, ou você sintetiza a parte dessa maneira, né? Então, teoricamente, você põe no mesmo tubinho, coloca com a BSA e uma DNA ligase, e tecnicamente você consegue montar essas partes junto. Bom, então a primeira coisa que nós fizemos, nós pegamos sequências que a gente tinha disponível na literatura na época, isso foi mais ou menos 2017, em termos de regiões onde a gente poderia, né, inserir as construções, regiões homólogas, para fazer, né, a inserção do gene. Então, aqui a gente chama a região de inserção upstream do gene e a região de inserção downstream. Marcadores, para que a gente possa fazer a seleção das nossas construções, diferentes promotores, genes e terminadores disponíveis. Então, a gente montou uma biblioteca dessas partes, sendo que todas têm, né, o sítio de BSA. Todos os sítios, né, de inserção teriam esse mesmo padrão de overhangs para que você possa combinar de maneira diferentes partes de uma maneira mais fácil. Então, aqui seriam mais ou menos as cores das overhangs, né, simbolizando os 4 nucleotídeos e como as partes combinariam entre si. Então, na época foi criada, né, 12 regiões de inserção, 6 promotores nativos, 25 genes nativos e heterólogos de diferentes tipos de caminhos metabólicos, de produção de carotenoide, lipídio, consumo de xinose e para a produção de terpenos. 4 terminadores e 4 marcadores. Então, isso a gente pegou mais ou menos as partes que a gente tinha disponível na época, né, dessas categorias, e fizemos, né, a padronização delas, e criamos a biblioteca. A segunda parte é você montar as unidades transcricionais, em que você combina um promotor com um gene e um terminador, e você pode fazer também vários tipos de combinação entre eles. O terceiro nível, né, da plataforma é que você combina... perdão, me esqueci dessa parte. Na época, né, com os promotores, a gente não sabia a força, né, dos promotores disponíveis na literatura. Existiam alguns trabalhos já que descreviam, mas tinha muita discrepância entre, né, a força desses promotores. Então, a gente também usou essa estrutura para criar cassetes para poder medir a força desses promotores na cepa que a gente estava trabalhando especificamente. Então, pegamos promotores de genes relacionados, né, na via da xilose e na via da glicólise, entre outros. Então, a gente construiu o cassete e depois a gente fez a caracterização. Então, só mostrar rapidamente como que foi feita. Essas construções em que diferentes promotores eles estão regulando o gene do NAT, eles foram integrados na Rhodotora latoruloides. Ela tem essa corzinha maravilhosa, porque ela produz lipídio e carotenoide. Ela foi, a levedura, né, a gente colocou ela para crescer no meio de cultura, extraiu o RNA, fez o cDNA e mediu a expressão por PCR real-time. Então, rapidamente, só passando pelos resultados, então aqui a gente conseguiu medir qual era a força desses diferentes promotores e caracterizar eles na nossa levedura. O próximo passo foi testar se a gente conseguiria construir um caminho metabólico e como, né, um caso, né, uma prova de conceito, a gente escolheu tentar aumentar a produção de carotenoides nessa levedura, até porque seria mais fácil de visualizar inicialmente, fazer o screening
né, dos transformantes por uma diferença de cor, mesmo visual. E aqui, nessa foto aqui, é só um esquema, né, de quais são as overhangs que a gente sempre usa para cada parte, né? Elas foram adaptadas de Yahovia, porque no começo do projeto a gente até pensou, será que a gente consegue usar partes de Yahovia, uma parte de Saccharomyces na Toruloides? Não deu certo. Mas pelo menos temos um sistema padronizado, e se outros laboratórios, né, seguissem essa regra, a gente conseguiria trocar as partes de uma maneira mais fácil. Nós só precisamos mudar algumas overhangs que foram usadas, né, da Yahovia para Toruloides, porque elas realmente não funcionavam no nosso caso. Como eu disse, a gente não tem o conhecimento completo de todas, né, das vias metabólicas da Toruloides, então quando a gente foi escolher os genes, né, que a gente iria usar para poder tentar aumentar a expressão de carotenoides, pelo menos 3 trabalhos diferentes tinham discrepâncias em como que, né, a produção de carotenoides era feita nessa levedura, porém a gente sabia que precisávamos do gene, né, caroteno E, caroteno YB e caroteno I. Porém, esses genes, eles também, as enzimas, elas também estão presentes em diferentes reações. O que dificultou um pouco na hora de explicar o que realmente aconteceu depois que a gente transformou a levedura. Mas eu vou falar isso depois. Então, construímos um cassete com os 3 genes, fizemos diferentes combinações de promotores nessas diferentes posições, transformamos na Toruloides no local onde a gente teria o gene do KU70, que é um gene que está ligado ao reparo de DNA, e tecnicamente, quando você danifica esse gene, você aumenta as chances de fazer recombinação homóloga. Nós tivemos 3 cepas de toruloides que foram selecionadas, que a gente chama de 92, 93 e 94, em que elas têm essas diferentes combinações, né, dos genes de carotenoides. Passando rapidamente, né, pelo resultado, porque tem bastante coisa para apresentar, mas a gente pode verificar que quando comparado com a cepa parental, né, houve um aumento singelo, porém houve um aumento estatisticamente significativo, né, da produção de carotenoides totais quando comparado com a cepa parental, e também, né, tivemos algumas diferenças estatisticamente significativas com relação à composição dos principais carotenoides. Infelizmente, a gente não conseguiu ter uma correlação muito boa de como aumenta um gene, está mais expresso em um, está mais expresso na outra, daí a gente consegue predizer um fenótipo melhor, e isso a gente não conseguiu explicar, até porque as enzimas, elas estão presentes em várias reações, mas conseguimos ver que também a expressão de cada gene, né, o caroteno E, o caroteno I e o caroteno YB, eles estavam com uma maior expressão nessas cepas que nós criamos. Esse trabalho ele foi publicado, então quem tiver mais interesse, eu vou mostrar o link mais para frente, eu achei que eu tinha colocado, me desculpa. E agora eu vou também começar a falar um pouco mais dos trabalhos, né, que a partir, né, que a gente tem essa plataforma de padronização desenvolvida, foi que a gente começou a ampliar o leque de trabalhos com a Toruloides, visando, né, a biologia sintética e engenharia metabólica. Então, só apresentando, né, o grupo do laboratório que a gente tem. Essa foto está desatualizada. Por curiosidade, temos a Paola, o Juliano, o Henrique e a Andrea, que são brasileiros. Alguns deles já não estão mais trabalhando com a gente, mas é um grupo que a gente sempre procura ter bastante brasileiro, né? E a gente tem várias parcerias com a Chalmers, Imperial College, University of Washington, a Unicamp no Brasil, a Swedish Agricultural University, então a gente está sempre aberto a fazer parcerias e receber alunos.
eu tenho que falar, né, dos patrocinadores, que é a maioria da União Europeia. E o que a gente faz no laboratório agora com essa plataforma que foi desenvolvida? Então, assim, basicamente, a gente usa a biologia sintética, né, para poder fazer o reciclo de diferentes fontes de carbono que tem um valor mais baixo. Por exemplo, aqui na Estônia, a gente usa açúcares que vêm da serragem, que existe uma empresa que chama Fibenol, que ela tem todo um processo que extrai os açúcares da serragem. Então, ao invés dessa serragem ser queimada para fazer aquecimento das casas, você extrai o açúcar e a gente pode fazer, dar uma aplicação mais nobre para esses açúcares que estão lá. Tanto o C6, C5, a gente trabalha com food waste, também com os ácidos graxos voláteis que são produzidos pela fermentação gasosa, em que você tem a fixação, né, de gases como o CO2, o CO, o H2, e que são transformados em moléculas menores, né, em ácidos graxos voláteis que a gente pode usar para poder, então, transformar ele em diferentes produtos, como combustível para aviação, plásticos, pigmentos para comida, nutracêuticos, cosméticos. A gente tem projeto também que eu vou falar um pouquinho mais sobre a produção de tintas e vernizes, e tudo isso a gente faz usando leveduras, não só toruloides, apesar de grande parte do foco do grupo ser toruloides, mas a gente também usa outras leveduras, como a Saccharomyces, a Iarrovia e a Cluveromyces marxianus, mas a toruloides é a nossa queridinha. Mas também é a que faz a gente ter mais lágrimas, né? Que é a mais difícil de se trabalhar. Então, esse daí é um resumão do que a gente usa bastante no laboratório, né? Esse ciclo de design, construção, teste e aprendizado, né? Esse ciclo. E aqui eu coloquei algumas referências, né, de cada parte do ciclo que a gente tem, algumas publicações, né. Então, na parte de design, né, de modificações e novos caminhos metabólicos, a gente usa bastante um modelo de escala Genome Scale Modeling, que basicamente, baseado na sequência do genoma, eles criam modelos de reações em que, através de equações matemáticas e termodinâmicas, você consegue simular o metabolismo do micro-organismo. Existe um upgrade dessa versão em que você usa dados de proteômica e você coloca dados da cinética das enzimas para você ter uma visão melhor. Então, a gente usa bastante essa ferramenta para tentar verificar qual partes do metabolismo que a gente poderia mudar para ter uma melhora. Aqui foi uma publicação recente que a gente teve, né, desse modelo que usa a constrição enzimática. Só mostrar rapidamente, né, o que isso significa, né. A Rhodotorola toruloides, ela foi cultivada em diferentes fontes de carbono, por exemplo, glicose, xilose, ácido acético, que eles são componentes muito comuns, por exemplo, de hidrolisados lignocelulósicos. Foi feita toda uma caracterização delas em termos de produção de lipídios nessas diferentes condições e açúcares, quanto de proteína produziram, a composição da célula, qual foi a velocidade de crescimento. Daí a gente fez a proteômica de todas essas condições, verificou, né, aonde que, né, o proteoma estava alocado, né, no quais tipos de reação em cada condição, e a partir daí a gente conseguiu montar o modelo metabólico dessa levedura baseado nas reações do genoma dela. Não é perfeito, por exemplo, né, a partir desse trabalho e também outros trabalhos da literatura que saíram mais ou menos na mesma época, que mais autores observaram que, por exemplo, a toruloides ela não faz a via convencional da xilose, que seria xilose convertida para xilitol, xilulose, e depois vai para a via dos pentose fosfato. Na verdade, ela tem um atalho
aqui, que ela usa para regenerar NADPH mais eficientemente. Então, é uma ferramenta, é todo, né, um grupo de ferramentas que te ajudam não só a, como se diz assim, a você entender melhor o seu micro-organismo para que você possa sugerir modificações. Com relação, né, assim que você desenha o seu caminho metabólico ou as construções que você gostaria de inserir na sua levedura, aí chega a parte que você tem que construir elas. Então, normalmente a gente usa o Golden Gate para construir, né, os caminhos metabólicos, e atualmente a gente tem desenvolvido também CRISPR-Cas9. Não é muito eficiente, ainda tem muita melhoria para ser feita, mas já temos alguns resultados iniciais. Tem outros grupos que também já desenvolveram o CRISPR para essa levedura, mas ainda eu acredito que ainda tem muito que ser melhorado. Então, uma vez que você tem o seu design feito, as suas partes construídas, colocadas juntas, você integra ela, ou você usa um plasmídio, ou você integra no genoma. No caso da Tauroloides, só é possível integrar no genoma, não existe um plasmídio para essa levedura. E depois você tem que fazer toda a parte de screening e de testes para ver realmente aonde a sua modificação realmente está fazendo um efeito. E com isso, você analisa os dados, aprende e vê o que você pode melhorar e vai fazendo, né, esse ciclo várias vezes. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de trabalho do grupo em diferentes partes. Esse daqui é o que eu estava falando do Golden Gate, que eu esqueci de colocar o link antes. Também, como parte do grupo, não é a biologia sintética em si, porém, você pode usar, a gente, né, no laboratório, a gente tem a tecnologia de imprimir células em géis, e você pode imprimir diferentes tipos de célula que eles vão funcionar como mini bioreatores. E você pode, por exemplo, ter um substrato entrando e cada metabólico que uma célula produz pode servir de substrato para outra, ou você pode fazer diferentes combinações, e você pode também usar isso daí para fazer a fermentação de precisão. Outra vantagem, né, de você usar, por exemplo, esses bioreatores, né, impressos 3D com as células dentro, é que você pode, por exemplo, economizar dinheiro na recuperação e purificação se o seu produto é secretado no meio, né? Você não precisa usar operações como centrifugação, filtração. Você basicamente, o seu reatorzinho, ele vai para o fundo, você remove o líquido, coloca mais meio e você pode reutilizar ele várias vezes. Então, aqui eu tenho uma fotinha, né, de algumas impressões 3D que foram feitas, né, com a Tauroloides dentro. Então, aqui, assim que foi impresso, e conforme, né, as células vão crescendo, você vê que o nosso mini reatorzinho, ele vai ficando cor-de-rosa, né? Aqui, acho que dá para ver um pouquinho, espero que vocês consigam ver. E você consegue ver as diferentes colônias dentro, né, dessa matriz. Para lipídio, não funciona muito bem, porque o lipídio ele é um produto intracelular para o carotenoide também, então não faz sentido, né, usar para isso, mas se você tem algum produto que pode ser secretado no meio, é uma técnica bem interessante. Outro trabalho do grupo que a gente tem é que a gente usa a biologia sintética e para poder produzir agora eu preciso lembrar, binders, fillers e pigmentos para tintas convencionais, de uma maneira que você produz eles sem utilizar, você produz eles de uma maneira muito mais sustentável. Você produz ele usando as células. Então, eu trouxe algumas fotos. Aqui é a extração, por exemplo, do óleo da Tauroloides. É uma foto feia,
mas dá para ver aqui que você tem a célula e você tem um solvente, né, que está extraindo o óleo. Isso foi tudo produzido em reatores de 50 a 300 litros, e o óleo, ele é encaminhado para você produzir binders para tintas e vernizes, e o IKEA está testando um dos nossos produtos, e a biomassa que sobra, ela pode ser usada para fazer fillers para as mesmas tintas. Então, aqui são restos, né, de processo utilizando Saccharomyces cerevisiae, a Aerrovia lipolítica e a toruloides para fazer tintas, e aqui você tem, né, aqui é com a Aerrovia, e aqui é o padrão, né, cerevisiae, e aqui a toruloides, ele é esse rosinha bebê com cheirinho de laranja. Era o que, pelo menos, como que eles definiram a tinta. Mas o pessoal não gostou da cor rosa bebê, então a gente estava usando CRISPR para remover a cor através da deleção de genes de carotenoides, e aqui é só para você ver o tanto de colônias que a gente tem que fazer screening várias vezes para conseguir esses mutantes brancos, né? Que podem daí, então, ser usado para ter uma tinta, né, mais próxima do que a gente espera aqui do padrão. Outro projeto recentemente que a gente tem lá, que se chama DigiBio, em que a ideia é que as universidades da Estônia, elas estabeleçam biofoundries na Estônia, baseado em todo o conhecimento que a Universidade da Dinamarca tem. Então, na Universidade de Tartu, é onde eles vão construir eles vão utilizar biologia sintética para construir novas cepas e produção de novos produtos, e na Tautec, que é onde eu estou, é onde a gente vai ser feita a engenharia de proteínas, também utilizando a biologia sintética e a machine learning para tentar predizer quais seriam as mutações que poderiam fazer com que a gente tivesse enzimas mais eficientes. Esse é o que a gente faz na Tautec como grupo de pesquisa, e agora eu vou falar um pouco da startup, que é o que a gente... Então, na universidade, a gente faz mais pesquisa básica, e na startup são mais produtos com aplicação industrial, e no momento a gente tem o objetivo de produzir óleos e gorduras para substituir o óleo de palma e gorduras animais, e também o óleo de coco. Bom, por quê? Apesar de óleos e gorduras não é uma coisa que você fala, nossa, que coisa interessante, não acho isso importante, mas na verdade o mercado é gigante e praticamente 50% dos produtos industrializados, por exemplo, vão óleo de palma. Não só na sua comida, mas, por exemplo, o seu sabão de lavar roupa tem óleo de palma. E então eles são tipos de moléculas que você usa em diferentes tipos de indústrias, como, por exemplo, para comida, para ração animal, para cosméticos e para outros tipos de químicos. Então, além da motivação, né, financeira e do tamanho do mercado, também tem a parte do jeito que a gente, né, faz a agricultura e a pecuária hoje em dia, realmente é insustentável. E a gente já consegue ver os efeitos, né, no nosso clima e no nosso mundo, de que a gente está num ponto em que a gente precisa mudar como a gente produz as coisas. Então, qual que é a solução da AIO? É que a gente consegue, né, produzir óleos e gorduras sem usar nem animal nem planta. O processo, ele pode mitigar muito CO2 quando comparado principalmente com a pecuária. Como você usa de 74% a 97% menos terra do que a agricultura ou a pecuária, e você consegue usar até 10 vezes menos água que esses métodos tradicionais, você colabora para preservar a biodiversidade, porque você não precisa desmatar para plantar, e também, né, com essa tecnologia de usar a fermentação para produzir óleos e gorduras ao invés, né, dos métodos convencionais, você não depende de clima, você não depende de estação, você não depende de conflito geopolítico, e então você consegue também ter uma segurança alimentar maior,
E no caso da AIO, a gente utiliza resíduos de processos industriais para transformar em óleo e gordura. Então, também a gente faz a parte da economia circular. Então, como eu já disse, ele é um processo, né, de fermentação com atoruloides, em que a gente usa diferentes tipos de resíduos, por exemplo, da produção de laticínios ou da agricultura, da produção de bebidas, por exemplo, em que a gente transforma isso em óleos e gorduras através da fermentação. Essa é uma foto dos 3 primeiros produtos. Então, aqui você tem o óleo encapsulado, que é um jeito bonito, que a gente fala para o investidor que isso é a biomassa seca da levedura, mas dentro ela está rica em óleo, né? Então, ele é um produto que ele é versátil no sentido de que ele não só substitui uma levedura nutricional que você usa em diferentes produtos alimentícios, mas ele também pode substituir aí o óleo de palma. Se a gente extrair o óleo, a gente consegue extrair ele de uma maneira que ele pode ser líquido, ou a gente extrai ele na maneira que ele é uma gordura. Então, ele pode ser usado para substituição do óleo de palma ou a gordura animal, como se fosse uma manteiga. E essa cor vermelha é por causa do carotenoide. Então, como eu disse, esses 3 produtos eles podem ser usados para comida, para ração animal, para cosméticos ou para produção de químicos. Rapidinho sobre a história da AIO, né? A gente saiu da universidade em 2022, né? No momento, a gente já conseguiu angariar mais de 3 milhões de euros em fundos. A maioria deles vem de pesquisa, mas a gente tem investidores também. A gente conseguiu fazer o scale-up dos nossos processos até mais de mil litros, né, de fermentação. Então, a gente saiu do laboratório até para escala piloto. A gente está colaborando com mais de 75 companhias, né, nessas 4 verticais que eu falei, comida, ração, cosméticos e químicos, em vários lugares do mundo. A gente acabou essa semana de montar nossa planta piloto e a gente está fazendo a pré-engenharia da nossa planta demo futuro. E a ideia é que a gente realmente tenha aí uma planta demo em 2026 e que a gente atinja a escala comercial em 2028. E eu gostaria muito que, né, uma dessas fábricas fosse no Brasil, para eu poder voltar para o calor. Então, só rapidamente, né, passando nos projetos que a gente tem na AIO, isso daqui está escrito em estoniano, que chama DigiFoundry, em que na ideia é que a gente use esse ciclo, né, de design, build, test and learn, para desenvolver novas cepas, que vão ser testadas primeiro em pequena escala, em high throughput, e depois vão para a escala piloto, utilizando resíduos, né, de produção de laticínios ou de de serragem, para desenvolver novos produtos que eles vão ser testados, por exemplo, por diferentes empresas. No caso aqui, esse projeto, ele é para a gente testar em novos produtos alimentícios que são alternativas a produtos de leite ou da carne. E grande parte do trabalho de biologia sintética aqui foi montar, na verdade, as plataformas de automação. Então, agora na AIO, a gente tem todos os protocolos de automação para fazer em larga escala, né, as modificações que a gente precisa fazer na levedura. Então, isso tomou bastante tempo, mas é muito legal, porque antes a gente demorava 6 meses, agora a gente diminuiu o tempo para 2 semanas, para gerar novas cepas. Um novo projeto que a gente tem recentemente aprovado com a União Europeia, e que tem a colaboração, né, de várias empresas e universidades diferentes, é que a gente vai produzir alguns tipos específicos de lipídios para ser usado em produtos de personal care. Então, nós vamos produzir
esses tipos específicos de ácidos graxos e lipídios, e as companhias, né, que têm a experiência em transformar esse material vão transformar em outros, né, blocos, em outros building blocks que vão ser testados, né, para essas finalidades de produtos de personal care. No caso aqui, acho que a Tetra Pak, quem vai fazer a aplicação final dos nossos produtos, e a Evonik. Bom, quem é a AIO, né? Então, nós temos dois cofundadores, sou eu e o Petri, que é o chefe do grupo de pesquisa. Nós temos mais brasileiros, nós temos a Luísa, que é a nossa chefe né, que produz as nossas novas cepas, ela que fez toda a parte de automação dos nossos protocolos de biologia sintética, ela é a nossa rainha da biologia sintética. Nós temos o Matheus, que também é brasileiro, que agora ele está rodando a nossa planta piloto. Então, somos 3 brasileiros na AIO, mas a gente também tem italianos como o Tommy, como a Gaia, que são também do time de pesquisa e desenvolvimento. Temos uma gerente de qualidade, a Vitali também é pesquisa e desenvolvimento. A gente tem uma pessoa dedicada a trabalhar com regulações e com propriedade intelectual. E na parte, né, também de negócios, que a gente tem a pessoa de marketing e vendas e uma business developer. Aqui são fotos da AIO, esse é o nosso mais novo reator, que chegou da nossa planta piloto, ele tem 340 litros. Aqui sou eu e a Gaia, vestidas de toroloides, todas felizes com o nosso novo reator. Aliás, hoje estava 12 horas trabalhando nele para implementar o protocolo, por isso que eu estou meio abatida, com essa cara de cansada. Esse é o nosso robô, o nosso time que trabalha, né, com a parte de biologia sintética. E agora fotos de alguns produtos. Então, aqui a gente tem 2 controles. Então, esses seriam hambúrgueres que são produzidos, né, como alternativas à carne, né? E aqui, esse é o hambúrguer produzido com o nosso óleo. A gente fez biscoito para cachorro, cookies, produzimos pão. Então, na parte de alimentos, a gente chegou, né, a fazer o desenvolvimento dos nossos ingredientes em produtos, não só dentro de casa, né, dentro do laboratório, mas também junto com outras empresas. Aqui é na área de cosméticos, então a gente tem um creme hidratante, esse agora eu não lembro, é tipo como se fosse um óleo, esqueci o nome, um óleo essencial. Também fizemos sabonetes e lip balm, né, o brilho labial. Esse é com o nosso óleo, esse é o controle sem o nosso óleo. Então, só para mostrar algumas aplicações, né, do que a gente pode fazer. E é isso. Queria agradecer a atenção de todo mundo e, se tiverem perguntas, fiquem à vontade. Uau, muito legal tudo isso. Eu gostei de muita coisa, mas eu vou deixar o pessoal, se alguém tiver dúvidas e perguntas, escrever no chat, ou então abrir a câmera, abrir o microfone e fazer a pergunta também. Bom, eu não sei se alguém vai escrever alguma pergunta, mas eu tenho uma dúvida lá naquela parte mais introdutória, né, que vocês estavam... deixa eu só terminar. Que vocês estavam testando as partes, né, dessa... Eu não gravei o nome desse fungo, não era fungo, dessa... Levedura. E aí você falou, né, que vocês estão colocando a construção numa região que possui maior recombinação homóloga, é isso? Mais ou menos. Então, a ideia
Então, né, no início do projeto, que a gente sabe que a Turoloides é muito difícil de fazer a recombinação homóloga, é muito difícil você direcionar a sua construção para uma parte específica. E o nosso micro-organismo, ele é poliploide, ele é tipo um Godzilla, então tem várias cópias, né? Na época a gente não sabia ainda que ele era pelo menos tetraploide, ele pode ser mais, ainda estamos decifrando os dados de genômica e transcriptômica. Uhum. E então esse gene KU70, vários trabalhos na literatura dizem que se você interromper esse gene, você aumenta as chances de, nas próximas integrações, que elas entrem nos lugares mais facilmente nos locks que você está interessado. Entendi. Então, essa que foi a ideia inicial, né? Deletar esse gene ou interromper esse gene para que as próximas transformações ocorressem mais fácil. A gente só não sabia que tinha 3 mais cópias, né? Pelo menos. Legal. Maria, você levantou a mãozinha? Pode abrir a câmera e o microfone, por gentileza? Oi, tudo bom? Oi, Maria, bom te ver. Nossa, muito legal. Eu adoro ver. Eu até tinha visto no LinkedIn as fotos do novo grande bioreator chegando. É muito legal ver o desenvolvimento da tua empresa. E parabéns, assim, obrigada por dedicar tempo a isso mesmo, com um dia muito longo e muito tarde para ti. A minha pergunta é sobre o começo da empresa, os pitches. Eu tenho percebido que tem várias outras empresas, né, trabalhando com óleos. E como que você conseguiu navegar a pergunta da competição ou de por que que é melhor? Pensando nisso, porque eu também tenho ideias de começar a empresa, mas tem outros competidores. Então é inspirador, assim, de ver, mesmo com o mercado avançando, tendo bastante espaço para investimento pesado na tua empresa. O que tu acha disso? Uhum. Então, é bem importante, assim, falando da minha experiência, tá? Não é a voz única do mundo. Mas quando a gente começou, tinha um pouco menos de competidores, né? Hoje eu abro o LinkedIn, cada dia um novo competidor, assim, aparecendo, né? Mas eu acho que a gente começou mais ou menos na mesma época. Tem 2 competidores que estão bem mais à frente, eles estão nos Estados Unidos. Eles já estão vendendo, porém o preço deles é muito alto. Por exemplo, eles cobram, a Zero Acre Farm cobra $50 o litro de óleo, e a C16, que até o Bill Gates acabou de dar, acho que 3 milhões para eles, eles acho que custa $40, 250 ml. Então, a gente navega muito nessa questão de que, se a gente quer substituir o óleo de palma, não adianta a gente fazer um produto premium, que só 10% do mundo vai poder usar e não vai causar impacto nenhum, né? Então, pelo menos assim, quando a gente se compara com os competidores, a gente realmente tenta mostrar que a gente vai conseguir ter um produto que vai chegar no nível do óleo de palma, obviamente, né, com uma grande escala. Então, isso é uma coisa que, pelo menos no nosso caso, chama muita atenção, né, dos investidores. Mas é isso, é pesquisar o mercado, pesquisar bem os competidores, porque eu não vi nenhum deles falando isso, né? Eles têm o produto prêmio deles e é isso. Muito bom. Então, preço, né? Preço, No começo é preço e qual que é o seu valor de proposição, né? Essa coisa de reutilizar resíduos também tem um apelo. Depende do mercado também, né? Cosméticos, eles não estão muito ligando, não. É mais a funcionalidade do teu produto mesmo. Muito bom, muito obrigada. De nada. Se quiser, a gente bate um papo depois. Bom ver você. Sim.
Obrigada. Jimmy, você tem alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Primeiro agradecer, achei muito bom ver a palestra. Estou super feliz de ficar sabendo desse trabalho. Eu tô me sentindo mais motivado, sabe, em ver que existem brasileiros fazendo coisas pelo mundo e fazendo coisas que são muito boas. A minha pergunta vai mais nesse sentido dos investidores também. Eu sei que para gente que faz engenharia metabólica, às vezes é um pouco difícil explicar para as pessoas, porque até mesmo pessoas que são de biologia, elas não conseguem ter essa visão de que existe um processo que ele vai de design, que você precisa, alguma coisa vai dar errado, vai precisar melhorar isso e você volta para o design de novo. Então, qual é o tipo de perfil, se você puder falar sobre, de investidores que alcançam vocês? São pessoas que, de fato, sabem que existe todo esse processo, que é uma coisa que envolve uma engenharia que demora? Ou é um outro perfil de investidores? São pessoas que realmente, por exemplo, eu quero essa molécula porque essa molécula tem um certo valor econômico, faz aí, arruma teu jeito, não importa se for OGM ou se for wild type, eu só preciso da molécula final. No caso, é mais fácil você conversar com investidores que não que tenham conhecimento científico em si, existem alguns, por exemplo, os nossos investidores, eles chamam da Nordic Food Tech VC, que um deles ele é cientista que trabalhava na VTT, inclusive trabalhava com biologia sintética. Todos os outros são todos de negócio, mas quando eles fazem a reunião deles, ele meio que consegue ali explicar e falar a importância disso ou disso um pouco mais fácil. Mas outra coisa são esses, que nem eu falei, né? Esses investidores que, por exemplo, a maioria dos nossos investidores, eles são focados ou para encontrar, né, maneiras mais sustentáveis de se produzir alguma coisa. Eles já têm esse foco. Então, é mais fácil você explicar qual é o problema e qual é a tua solução, né? O porquê que é importante. Mas para a maioria dos investidores é tipo eu falar com o meu gato, eu tenho mais feedback ou mais emoção do que eles realmente não entendem. Então, meio que você tem que, sei lá, se você tem uma startup, é buscar realmente o perfil desses investidores. Esses daqui investem em biologia sintética, fermentação de precisão. Então, você já vai mais guiado para eles no começo, porque o resto realmente às vezes é mais difícil mesmo explicar. Se você pegar o meu pitch inicial, eu era praticamente um cientista dando um seminário. Aí você vai fazendo os treinamentos, vai fazendo parte de aceleradoras, eles vão te dando um toque, aí você vai aprendendo. Que nem, tipo, esse meu pitch é mais para investidor, tanto é que tipo, você, né, com a base assim, você vai falar, não, mas não é a solução do mundo, mas tem isso, problema, tem isso, aquilo. Mas é um pouco diferente que você tem que aprender. Entendi. Aliás, a gente é amigo no Facebook, né? Eu não sei de onde, mas você tá lá no meu Facebook. Acho que sim. Acho que sim. Jimmy, você tem mais alguma pergunta? Eu tava num laboratório. Eu tenho várias perguntas, mas talvez sejam coisas bobas. Eu posso mandar um e-mail depois, porque eu tava fazendo os experimentos aqui no laboratório. Eu acho que talvez algumas coisas me fugiram. Pode mandar. Laine, desculpa. Laine, você gostaria de abrir o microfone, a câmera e fazer a sua pergunta? Eu queria perguntar, né? Eu escrevi aí no chat, mas é que você mostrou um bioreator menorzinho que você comentou que dava para aproveitar a cultura, né? E que o substrato saía por baixo. Eu queria saber se foi vocês que desenvolveram ou se vocês pegaram de algum lugar. Como é que foi? Uhum. Então, essa é uma tecnologia que foi... ela está sendo desenvolvida em várias outras universidades, mas no caso do nosso laboratório, ela foi com a Universidade de Washington. Então, é um aluno de doutorado brasileiro, Henrique. É ele que faz, né, essas impressões.
o pessoal da Universidade de Washington desenvolveu as matrizes, e ele está adaptando, né, esse processo no nosso laboratório e usando essas diferentes, né, leveduras para diferentes finalidades. Então, se você tiver interesse, quiser me mandar um e-mail, eu posso colocar vocês em contato. Entendi, muito obrigada. De Foi mais nada. por curiosidade mesmo, que eu achei muito legal. É bem legal, eu acho muito legal. Eu vivo tentando arrumar um projeto para fazer junto com o Henrique, mas ele é muito ocupado. Bom, eu acho que se ninguém tem uma pergunta, eu tenho. Vocês falaram que querem implantar a planta em Singapura, nos Estados Unidos, em 2026, se não me engano, e você mencionou o Brasil, né? Eu queria saber quais são os desafios ou impeditivos, qual que é a burocracia para trazer a IO, eu não consigo falar, desculpa, a IO para o Brasil. Eu acho que, bom, o primeiro desafio é que a gente é uma startup ainda pequena, então não tem. Para o Brasil, você precisa de uma pessoa dedicada, né? O Brasil em si é um continente, né? Pelo tamanho e pelas diferenças, né? Geográficas e tal. Então, a gente precisaria de uma pessoa dedicada. Então, é um pouco a falta de tempo, né? E time. A gente chegou a começar a conversar com alguns investidores do Brasil, mas eles ainda não tinham muito essa mentalidade, né, da importância, né, do sustentável, era mais bem preço mesmo. Tem a questão da burocracia. Então, estamos aí, né, ainda tentando. É o meu trabalho paralelo, porque o meu objetivo é ter uma AIO no Nordeste, para que eu faça, né, minhas fermentações e depois pegue uma praia. Seria ótimo. Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Maria também quer. Najwa. Na verdade, não é uma pergunta, é mais uma coisa que eu queria dizer, que a gente tem a nossa newsletter, né, da SymbiOBR, e inclusive a Animala ela já foi um dos tópicos da newsletter. Eu não lembro em qual das edições, mas eu acabei escrevendo sobre ela. E eu vou deixar o link aqui nos comentários para quem quiser se inscrever. Esse ano a gente está com umas oportunidades aí bem legais de desafios, uma cara nova da newsletter. Então, quem tiver interesse, eu vou deixar o link aqui. Espero que tenha escrito coisas não tão ruins, mas obrigada pela atenção. Não, eu acho que você, Neymar, eu tenho que agradecer, primeiro, por você ter aceitado o convite, né? E segundo, por ser uma grande inspiração, né? Uma brasileira fazendo sucesso fora, trazendo biologia sintética e juntando, né, com sustentabilidade, né? Eu acho que são duas coisas muito legais de se ver. Eu só queria muito agradecer em nome da SymbiOBR e agradecer, né? Yala, né, como pessoa física, né, de ouvir uma palestra tão legal como a sua. Então, muito obrigada. Eu acho que já até passou o seu tempo, né? Que eu acho que aí já passou da meia-noite. Entendo que você esteja muito cansada, mas muito obrigada por ter dedicado um pouquinho do seu tempo para fazer essa palestra super legal. Brigadão, gente. Vamos manter contato. Quem quiser me escreva. Eu demoro um pouquinho, mas eu respondo. Obrigadão pela atenção. Muito obrigada. Tchauzinho, gente. Um lembrete, né? Eu coloquei a lista de presença. Tem a newsletter. E muito obrigada, gente, todo mundo que participou. Tchauzinho, gente. Boa noite, boa tarde. Até mais. Deixa eu parar de gravar.